Muito bom dia, agronegócio! Hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022, agora 9 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Hoje chegamos aqui um pouquinho mais tarde e é aquilo que eu costumo dizer para vocês, a gente vem. Só que tem dias que a gente tem mais coisas para apurar, por isso que a gente demora um pouquinho mais para chegar. Mas estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Instagram, YouTube e também pelo site Notícias Agrícolas. Nos acompanha pela nossa redação Letícia Guimarães, colhendo ali todos os seus comentários, perguntas e dúvidas. Estamos com os chats abertos no YouTube, no Instagram, então participe conosco, mande de onde você está falando, sua cidade, seu estado, mande as suas condições de clima, se você quiser dividir isso conosco, manda em que fase você está na sua propriedade, se está plantando, se está colhendo, como é que estão as coisas por aí, a gente quer muito te ouvir e abrir esse canal de comunicação. O Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então, terminou o Bom Dia Agro, vai seguir a cooperativa nas principais redes sociais, no Instagram, @Cooperativa Cochupé, e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Combinado assim? E aí, a gente vai seguir, vamos olhar para as bolsas internacionais, vamos falar sobre a nossa taxa básica de juros, que foi elevada ontem pelo Copom, o Comitê de Política Monetária. Vamos falar sobre as realizações de lucros que acontecem nos mercados internacionais e também tudo mais o que é destaque nessa manhã de quinta-feira, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, tá certo? Bom, já tem gente nos mandando bom dia, o Thomas, o Andy Instagram. Bom dia para vocês. O Elvis, a Diona, mentira, o Alex Dionata, é isso? De Lavras, Minas Gerais, o Elvis de São Paulo, capital. Muito bom dia para todos vocês. Espero que esteja sendo uma boa quinta-feira. E eu já posso adiantar para vocês que hoje é um dia de realização de lucros e de baixa para todas as commodities agrícolas, tá? Na soja, no milho, no trigo, até a gente pode dizer que é uma certa correção, uma certa realização de lucros, mas é um dia de baixa para todas as principais commodities negociadas nas bolsas internacionais, né? Nós estamos ali olhando para alguns fundamentos, mas também olhando para o mercado financeiro, olhando para toda a questão ali da aversão ao risco que ainda ronda os mercados, as tensões entre Rússia e Ucrânia que continuam se desenvolvendo. Então, existe todo um cenário para justificar essas baixas. Na soja, a Bolsa de Chicago, primeiro, $15,31 no primeiro contrato, que é o vencimento março, uma baixa de 0,8%. O milho, $6,15, perde 1,06%. O trigo, $7,47, caindo 0,9% agora na Bolsa de Chicago. E vamos checar também os derivados de soja. O óleo de soja cai mais de 1% na manhã desta quinta-feira. Nesse momento, 1,08% de queda para 65 centos e 27 por libra-peso, óleo de soja na Bolsa de Chicago, e o farelo de soja tem uma baixa de 0,34% para $433,60 por tonelada curta. Também Bolsa de Chicago é a referência, tá? Vamos dar uma olhadinha agora na Bolsa de Nova York. Café, pouquinho, 0,02%, bem próximo da estabilidade, $2,38 mais 85 por libra-peso. O açúcar, 17 centos mais 84, com uma perda de 0,5%. O algodão, $1,25 mais 92, caindo 0,3%. O petróleo tem baixas fortes e superam 1%, tanto no WTI quanto no Brent. Então, nós temos para o WTI uma perda de 1,5% para $86,96 por barril. Já o Brent, que é referência para a Petrobras e para o quadro global de oferta e demanda, uma referência mais globalizada efetivamente, perda de 1,33% para $88,28 por barril. O gás natural também devolvendo forte, perda de 6,5% hoje. O ouro cai, a prata cai, o cobre cai. Prata e cobre caem mais de 1% na manhã dessa quinta-feira nas bolsas internacionais. Então, dia intenso aí para as commodities, dia de correção, de realização de lucros, de ajuste de posições. Nós tivemos rallies importantes nos últimos dias e esse movimento, portanto, é natural que aconteça. Lembrando, Bolsa de Dalian, China,
fechado, segue o feriado do Ano Novo Lunar por lá e vai até sexta ou sábado, né? Então não temos as referências aí para farelo, para óleo, para milho, enfim, para essas commodities agrícolas que a gente sempre traz por aqui num levantamento da Agriinvest Commodities para a Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, tá? Mas semana que vem já temos a retomada dos negócios. Bom, passando aí por essas informações dos preços, eu acho que a gente pode rapidamente desdobrar alguns mercados, como, por exemplo, o mercado da soja. Percebam que as baixas nesse momento variam de 13 a 13 pontos mais 25, perdão, de 13 a 15 pontos, que cai 15 pontos ao contrato julho, com 15 dólares e 27 centos por bushel. O março, 15,32, o maio, 15 dólares e 36, o agosto, 14 dólares e 91. Um dia de clara realização de lucros. Os preços na Bolsa de Chicago testaram suas marcas em 7 meses, tiveram muito fôlego, tiveram um rally importante nessa semana e já vinham os preços subindo e trabalhando com esses ganhos importantes. E o que a gente vê, portanto, nessa quinta-feira é esse ajuste do mercado de dinheiro no bolso para os fundos investidores, para os especuladores, nada muito além disso. É um mercado que tem fundamentos já muito conhecidos. Que fundamentos são esses? Que é a América do Sul, fundamento número 1 e o mais sério, porque tira nossa cerca de 30 milhões de toneladas. É muito duro o golpe que a só com a perda da safra 2021-22 dos Estados Unidos da América, não. Só a América do Sul está excelente. Então, uma perda do Brasil de 30 milhões de toneladas, mais uma perda na Argentina e mais uma perda no Paraguai. Então, a América do Sul vai ter aqui uma baixa muito agressiva. Na próxima semana, o que a gente vai conhecer? A gente vai conhecer números oficiais da CONAB, números oficiais do USDA para safras da Argentina, do Paraguai, da Brasil, e na CONAB para a nossa. O último número da CONAB veio em 140,2 milhões de toneladas. Qual vai ser o tamanho do corte que a CONAB vai fazer nos próximos dias? O tamanho do corte que o USDA vai fazer nos próximos dias. Chicago reflete isso muito intensamente. Então, isso vai ser um fator que vai ser acompanhado pelo mercado. Fator número 2, o deslocamento da demanda. Com menos soja aqui na América do Sul, estamos olhando para uma demanda maior do soja norte-americana. Ontem, os Estados Unidos anunciaram uma venda de 380 mil toneladas de soja para destinos desconhecidos ou não revelados. O mercado especula ser a China. Veio fazendo algumas compras e recente destino China, não só da safra 2021-22, mas 2022-23, que já considera ali embarque outubro, setembro, né? Quando as margens da China começam a melhorar e a soja americana é mais competitiva. Então, nós temos menos soja, os nossos prêmios estão subindo, nós temos uma disputa com a demanda interna, as indústrias processadoras passam ali por um momento importante de cotações também. Então, vamos ver essa disputa intensificar. E isso continua puxando os preços em Chicago. Então, veja que o cenário fundamental, inclusive o esmagamento de soja nos Estados Unidos, também tem boas margens e registrou em dezembro o recorde dos recordes, né? Nunca processou tanta soja quanto no último dezembro, por mês. Então, nós temos essa condição de também margens de esmagamento positivas nos Estados Unidos. Por lá, os prêmios também sobem, mas não sobem naturalmente na mesma intensidade que sobem aqui, porque lá ainda tem um volume considerável de soja. E todo esse deslocamento, portanto, da demanda poderia, inclusive, provocar os preços. Né? Porque nós vemos a necessidade que o mercado tem de exercer o seu papel de racionar a demanda. E isso é natural, é o papel do mercado. E, de fato, a demanda chinesa é cambiante, né? Ela está forte, ela tem... A gente está falando de uma importação de soja pelos chineses ainda, de 100 milhões de toneladas, mas a gente está falando de um volume de soja que poderia ser maior, né? Eu vou pedir com vocês aqui um comentário da Commodities falando justamente sobre demanda. E o título do Eduardo Vanin, da sua leitura de mercado no portal da Invest,
Aliás, se você não acompanha ainda esse portal, acompanhe inteligência.invest.agr.br. É uma excelente fonte de informação responsável também, tá? É diferente do jornalismo, né? São informações técnicas de analistas e consultores de mercado. Um time excelente da Greenvest que está lá para te ajudar. Soja na China está ruim, você já sabe. E você sabe o motivo, a margem ruim do suinocultor local. A ruim está trazendo impactos para o resto do mundo. Para você ter uma ideia, a Brands Group, uma das produtoras de carne suína da China, registrou um massivo prejuízo de 13 bilhões de yuans em 2021, contra um lucro de 7 bilhões em 2020. Então, tudo aquilo de lucro que foi obtido em 2020, com a recuperação pós-peste suína africana, uma maravilha, suinocultor dando pulos e pulos de alegria depois de ter passado aquela lazarice da peste suína africana, pronto. 2021 foi um ano muito difícil, a saturação da oferta de carne, o aumento do plantel e não há a demanda acontecendo no mesmo ritmo. As coisas estão desequilibradas e o suinocultor passa por momentos bastante difíceis na China. Isso faz com que a demanda por farelo diminua e as margens de esmagamento fiquem muito ruins nas processadoras. Por outro lado, nós temos, ao diminuir o esmagamento, para atender esse atual momento, né, e se equilibrar no mercado diante de uma demanda menor por farelo, quando você esmaga menos, você tem menos óleo. E o óleo de soja está tendo um consumo maior. E os óleos vegetais, de uma forma geral, têm tido um consumo maior. Então, uma coisa vai desequilibrando a outra, as margens estão ruins, podem piorar, segundo nos explicou o Eduardo Vanin, e a gente vai ter que monitorar isso muito de perto. Como é que a China vai cruzar as necessidades todas e virar mercado? Nos últimos dias, o UNO trouxe anúncios de venda de soja, volto a dizer, para a China, na terça, na terça e na quarta. Né? Então, os chineses estão buscando garantir algumas compras, principalmente para cobrir um período de abril a julho, onde não está coberta ainda, mas a gente precisa entender que é uma incógnita ainda para o mercado, como é que os chineses vão comprar nos próximos meses. Esse é o grande questionamento do mercado agora, quando o assunto é a demanda. A oferta já é pequena, é insuficiente. Essa forte dos nossos preços, ela é uma clara demonstração, também como explicou a nós o Eduardo Vanin, de que para todo mundo, que ela é realmente muito disputada. Por isso, o ambiente para manutenção de preços altos aqui no Brasil, ele existe. Na frente, ele vai corrigindo, vai testando alguns um pouco mais baixos, né? Mas também, como colocou o Brandalize, consultor de mercado Brandalize Consulting, é um momento de cavalinho encilhado, como o Vlad costuma dizer, ou seja, de oportunidade para o produtor fazer alguma coisa de venda. Mas você precisa fazer alguma coisa de venda, adaptando isso para a gestão. Não vá só vender por vender. Use uma operação estruturada, né? Porque é importante. Então, é preciso entender que este ano vai ser um ano de muitas oportunidades no mercado da soja, mas também um ano de muitos desafios, porque você vai ter que cadenciar esse ritmo de comercialização com o seu ritmo de compra de insumos. E a 2022-2023 vai ter um belo de um aumento nos custos de produção muito, muito alto e, segundo o CPEA, de pelo menos 35% em média e uma queda de rentabilidade na casa de 25%. As margens ainda são positivas de renda, mas menores, bem menores, cerca de 25%, do que as da anterior. Então, tudo isso vai se alinhando para exigir um planejamento forte. Tá? Então, esses são pontos importantes a se acompanharem para complementar esse comentário sobre o mercado da soja. Nós temos ainda uma condição de atenção, né, de forte atenção à movimentação cambial, né? Está falando de um dólar de 5 e... Vamos ver como é que fechou ontem. 5,26, 5,28. Hoje já subindo um pouquinho, 0,07%, 5,30, vamos colocar assim. E tudo isso vai pesando no teu dia a dia, tá? Tudo isso vai pegar forte, como eu falei, para te dar muita... não só volatilidade,
mas vai exigir muito na hora de fazer a tua comercialização, tá? Então, tenha atenção, mercado de soja tem fundamentos positivos, passa por uma correção, não só como farelo e óleo, e você tem que monitorar. Tá? Acompanhe também o petróleo, que ele influencia diretamente nesta situação. Bom, também aqui no comentário da Agriinvest, a gente está falando sobre os preços do milho. Os futuros do milho caíram forte nos últimos dias na B3, e segundo os analistas da Agriinvest, são 3 pontos especificamente. A queda das cotações na CBOT, o milho também vem recuando na Bolsa de Chicago, acompanhando todo esse cenário que eu acabei de descrever, né? A queda no câmbio, né? E a demanda interna que está um pouco mais fraca. O interesse do comprador diminuiu um pouco diante dos preços tão altos e do interesse contido de venda, né? Os vendedores estavam ali segurando um pouco mais, justamente diante dessa preocupação com qual vai ser o tamanho da oferta, o preço pode subir mais, como é que vai ficar a demanda, como é que vai ficar o setor de granjeiros, porque estão estrangulados os suinocultores, estão estrangulados os avicultores, os pecuaristas. Então, ainda é uma relação que precisa de equalização, né? Os compradores de milho e os vendedores de milho, nós já vimos o milho está muito, muito, muito mais baixo do que se observa hoje, e não houve, né, uma tentativa de alavancar esses preços do milho. Então, precisamos equalizar entre compradores e vendedores, né? E isso vai fazer bastante diferença e vai trazer ainda bastante, né, bastante complicação para tudo isso, tá? Vamos lá, olha só, a gente está... Acho que o pessoal da nossa técnica, inclusive, já deu uma olhadinha. Deixa eu ver se o áudio está cortando, e não sei se é para todos, mas está cortando um pouquinho a transmissão. Acho que a gente já resolveu isso, né? Eu não estava checando os comentários até agora, mas me parece que a gente já resolveu, né? Ou não, a gente vai tentando melhorar para vocês por aqui, tá certo? Se tiver muito ruim, vocês vão comentando ainda que a gente vai tentando melhorar, ok? Aí, ó, melhorou o som, nos disse o Otávio. Então tá bom. Vamos melhorando por aqui. Se não tiver bom ainda, mandem para nós e a gente vai tentando melhorar sempre e resolver aqui para vocês, tá certo? Pode ser algum probleminha técnico, algo assim. O Otávio disse que melhorou. Parece que nos ajeitamos, né? Então, beleza, pura. Como eu dizia, o milho, então, tem esse momento de volatilidade, tem esse momento de queda, por esses pontos que eu citei, vindos da Agriinvest Commodities, e estamos ali iniciando o plantio da segunda safra de milho, né? O mercado, aos poucos, vai virando a sua bússola ali, os seus olhos, o seu foco para o mercado da segunda safra. O clima para a segunda safra, como é que vai ficar essa condição toda? Inclusive, ontem, a Virginia Alves e o Guilherme Dorigatti fizeram uma entrevista conjunta para trazer as condições de milho para a segunda safra de milho, né? As condições de clima, as condições de milho não, as condições de clima para a segunda safra de milho. Vocês que me acompanham aqui pelo Bom Dia Agronegócio, vocês já viram que eu sou meio uma jornalista fora da caixa. Hoje eu falei condições de milho para o milho, mas vocês querem saber, eu já chamei ao vivo um entrevistado de Seu Milho, tá? Então essa é a jornalista que vos fala. É doidinha da cabeça, mas ele tem bom coração, tá? Juro, tem bom coração. Olha só, quem falou com a Virgínia e o Guilherme foi o Ronaldo Coutinho, engenheiro agrônomo e sócio da Climaterra. Eu vou trazer para vocês aqui... Mentira, não é nada disso, gente. Não é essa pessoa. Estou me confundindo, peço perdão. Mas, de qualquer forma, é importante que você veja também as considerações do Ronaldo Coutinho. Ele está todos os dias com o João Batista Olive no programa Tempo e Dinheiro, falando sobre clima e agricultura. Então, ele cruza as informações e é sempre muito, muito interessante, tá? Ele está, como eu falei, todos os dias com o João, e aí ele consegue trazer um cenário bem amarradinho ali, né? E a gente consegue ter essa condição diferente, essas previsões mais detalhadas, né? Então vale a pena vocês acompanharem também. O Tempo e Dinheiro começa todos os dias, 12h30, horário de Brasília, tá? Então, Virgínia e Guilherme, a Letícia está dividindo conosco,
essas informações do Ronaldo Coutinho, né, para essas condições todas aí para julho, agosto e setembro, frio intenso, laninha, e mais do que isso, hein, senhoras e senhores, nós temos a possibilidade de gear durante a segunda safra de milho. Então tenham muita atenção, porque isso é uma situação muito séria. Nós já perdemos muito na safrinha 2020 e perder na 2021 e perder de novo na safrinha 2022 pode ser muito sério. Há uma interrupção no fluxo de caixa do produtor brasileiro nesse momento, para quem planta soja, para quem planta milho, para o café é semelhante. Então, essa interrupção no fluxo de caixa é muito sério, pode provocar uma descapitalização do produtor brasileiro e dificultar o planejamento para a safra 2022-23. Então, tenha muita atenção. Essa notícia que está aparecendo na tua tela é determinante para que você acompanhe, entenda, e não dá para desviar agora os olhos do monitoramento climático para a segunda safra de milho, ok? E isso vai ajudar a ditar o rumo dos preços e do mercado a partir dos próximos meses. Principalmente ali depois de abril, né? Finalzinho de março, abril, que a gente já vai ter uma cena mais clara da safrinha, mais bem definida, aí a gente vai conseguir entender ali como é que as coisas se dão, tá certo? O Rogério de Formosa, no Goiás, nos manda bom dia. O seu Antônio também do Paraná, bom dia, Carla, bom dia a todos. O Luan, bom dia, de Pedra Preta, no Mato Grosso. Sejam bem-vindos ao Bom Dia Agronegócio. Estamos aqui tratando, então, dos nossos assuntos todos, aquilo que já é notícia nessa manhã de quinta-feira, tudo que é importante você saber para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom, eu quero que a Letícia coloque agora para a gente dividir a tela uma notícia que chegou ontem pela AproSoja Mato Grosso sobre aquele projeto de taxação das nossas exportações de milho em 15%. Vou pedir para a Lê dividir conosco, então, essas informações. A notícia vai aparecer para vocês aí na tela, porque foi o seguinte: ontem foi retirado da Câmara dos Deputados o projeto de lei número 2.814 de 2021, que permitia a criação de um imposto sobre as exportações de milho até 31 de dezembro deste ano. Lembrem-se, né, que a taxa proposta era de 15%. Esse projeto teve uma repercussão muito ruim, né, muito negativa entre o setor, e o setor se mobilizou para ver o que ia acontecer. A autoria do projeto da deputada Soraya Manato, né, ela recebeu algumas críticas. Nós, inclusive, tentamos entrar em contato com a deputada, ali com uma dificuldade de agenda, né, dado todos os compromissos da deputada, mas o Notícias Agrícolas sempre com o espaço aberto, mas me parece que então a gente não vai avançar com isso. A Câmara retirou da sua pauta, portanto, e, né, segundo diz a nota aqui da AproSoja Mato Grosso, o projeto, que chegou a ser classificado pelos agricultores como uma aberração, desconsidera que a produção do grão no país é superior ao consumo interno, o que, de acordo com a AproSoja Mato Grosso, não justifica criar entraves às exportações. Volto a relembrá-los, na Argentina isso vigora, exportação taxada de soja, milho, trigo, carne bovina, e tudo isso tira muito da competitividade argentina. O produtor deixa para o governo um volume enorme de dinheiro, por isso, né, a galinha dos ovos de ouro na Argentina é o agronegócio, como é aqui no Brasil também, e por isso essas propostas de taxação. Nós sabemos que a proposta da deputada Soraya Manato é de tentar, né, garantir ali um abastecimento interno adequado e talvez conter um pouco da alta dos preços do milho, porque justamente encarece os custos de produção para produtores de aves, de leite, de carne suína, de proteínas de uma forma geral, né, ovos e tal, mas a gente precisa lembrar que nós vivemos no Brasil uma economia chamada de livre mercado. Então, ao passo em que trabalhamos com isso e podemos importar, inclusive, com a TEC zerada, tarifa externa comum, né, zerada para o milho, para países de fora do Mercosul, uma coisa tem que equilibrar a outra. Volto a lembrá-los também, o abastecimento interno continuou acontecendo, mas os preços do milho, os preços da soja e, consequentemente, do farelo, sobem em função deste livre mercado. A oferta é curta e a demanda é presente. São fundamentos.
O que é o preço? É o encontro da curva, das duas curvas, da curva da oferta e da curva da demanda. E segundo os especialistas, aí não é Carla Mendes que está falando, mas os analistas, os consultores, os economistas falam, o mercado é soberano. Se você pode importar, se você pode exportar, é uma economia de livre mercado, temos que bater nessa tecla, né? Temos que lembrar disso o tempo todo. Então, estamos aí diante de um impasse. É difícil agora para os compradores, é muito difícil. Nós precisamos entender quais são as alternativas que existem nesse momento para mitigar os efeitos de preços tão altos da soja e do milho para os compradores, né? E a gente vai precisar trabalhar nisso. A gente vai precisar tentar entender como é que as coisas vão se dar, né? Então é isso, tá? Pessoal, a Letícia vai mostrar para vocês como chegar nessa informação, tá? Da Câmara dos Deputados retirando aí o PL da taxação de milho. Você vai lá no nosso menu Notícias, Milho, certo? Letícia está te dando todo o caminho aí da nossa página inicial até a nossa notícia, porque caso você vá lê-la, né, sem ela já não estar mais na nossa página inicial, você tem um caminho para chegar até ela, tá certo? Bom, assim a gente consegue concluir o nosso comentário de milho. Essa era uma notícia bastante importante, saiu na noite de ontem, né? No finalzinho da tarde, já era mais de 18 horas, e aí a gente traz para você, portanto, nesta manhã de quinta-feira, já que é uma informação que vai, né, diretamente impactar no seu dia a dia. Quero trazer uma outra informação para a gente aí trazer as informações do mercado de açúcar. Também vou pedir para a Letícia dividir conosco essa notícia, que é a seguinte: um levantamento feito pelo Jonathan Simeão, nosso especialista em setor sucroenergético, mostrou que a PEC dos combustíveis pode baixar os preços e alterar a decisão sobre o mix das usinas na safra 2022-23. Vamos ver se já está aparecendo na tua tela. Já está aparecendo na tua tela. Olha só, nós precisamos entender como é que toda essa movimentação dos governos estaduais, do governo federal e dos produtores, dos usineiros principalmente, elas vão se unindo para definir ali os preços dos combustíveis, em especial do etanol, que o etanol vai caminhar ao lado dos preços da gasolina. Hoje há uma série de propostas no Congresso Nacional para, de fato, trazer alterações ali na política de preços da Petrobras, na política de preços de outros itens, para que isso defina de uma forma mais eficiente ou traga uma maneira eficiente de conter um pouco o preço dos combustíveis e dessa forma ajudar a controlar a inflação. Mas existe uma série de entraves e de todos os lados para que isso aconteça de forma saudável para todo mundo, né? Então, se a gente diminui o PIS/COFINS, você tem um problema de arrecadação ali para o governo federal. Paulo Guedes já falou, vamos devagar, porque se a gente reduz ali a arrecadação, a gente pode ter um problema fiscal. De outro lado, você tem os governadores falando, não podemos manter o ICMS congelado, precisamos mexer nisso e tudo mais, é o imposto estadual, a gente precisa desse dinheiro, precisamos mudar a política de preço da Petrobras. Enfim, é um grande imbróglio. Aí o Jonathan Simeão foi ouvir todo mundo para tentar entender qual a melhor situação. Porque tudo isso vai impactar diretamente na decisão das usinas se produzem mais açúcar ou mais etanol. Neste momento, elas estão voltadas para o etanol porque o etanol está muito... os preços estão muito altos, tem uma certa competitividade ainda com a gasolina, nem tanto porque a gasolina também está alta e a gasolina rende mais, é sabido toda essa relação, e existe um cálculo para mostrar essa competitividade maior ou menor do etanol frente à gasolina. Então, a gente vê essa condição toda acontecendo, tá? O PSEG vê um valor médio do etanol anidro, neste ano, em R$ 3,98 o litro nas usinas e o hidratado a R$ 3,43. Mas o projeto do governo ou o Congresso podem mudar essas projeções. E aí vão mudar a estratégia das usinas sobre o mix de produção de açúcar ou de etanol. Lembrem-se, os usineiros estavam fixando açúcar a 20 centes por libra-peso. Hoje a gente está falando de 17,5 centos por libra-peso. É uma perda considerável para os futuros do açúcar. Então, monitore esse mercado, você que está no mercado sucroenergético,
porque temos aí todo esse quadro, né? Não se esqueça também que em janeiro deste ano, o presidente Jair Bolsonaro anunciou durante uma das suas lives que estava negociando essa proposta sobre o preço dos combustíveis com o Congresso, inclusive a possibilidade de zerar os impostos para baixar o preço dos combustíveis, né? E agora a gente começa a ver uma mudança dessa estratégia para ser só uma mudança nos preços do diesel. Então, tá vendo como é complicado? Mas o Jonatas fez um trabalho excelente, alinhou todas essas informações, e essa notícia que está aparecendo aí para ti é esse caminho que você tem que fazer para entender para onde vão os preços dos combustíveis ou que caminhos eles têm aí para seguir e como isso vai impactar no mercado de açúcar, tá? Vamos ver como é que estão as cotações do açúcar agora na Bolsa de Nova York, tá? O mercado hoje tem um pequeno ajuste, né, acompanhando as demais commodities agrícolas, e a gente vê de fato isso acontecer. Açúcar estende perdas nas bolsas de Nova York e também de Londres nesta manhã de quinta-feira. O Jonatas também já abriu o mercado do açúcar para vocês. Tá tudo abertinho por ali. Vou abrir aqui o mercado de açúcar. As baixas variam de 0,3% a 0,4% hoje entre os contratos mais negociados. O março tem 17 cents mais 86 por libra-peso. O maio, 17 cents mais 56. O julho, 17 cents mais 44. E o outubro, 17 cents mais 53. Volto a falar. Esses preços testaram os 20 cents por libra-peso nos últimos meses, aumentaram as vendas futuras antecipadas, as fixações, e agora a gente vê o mercado nesse patamar mais baixo que não vai atrair tanto um movimento semelhante, tá? Passando para o mercado de café agora, a gente volta a ver as cotações subirem, né? Os primeiros vencimentos ali na casa de 2 dólares e 40 por libra-peso de novo. Então, o março, 2 dólares e 40 mais 10 por libra, uma alta de 0,5%. O maio sobe 0,6% para valer 2 dólares e 40 mais 85. O julho, 2 dólares e 39 mais 80, sobe 0,5%. O setembro, 2 dólares e 38 mais 55, 0,4% de alta. Virginia Alves também já abriu este mercado para você e diz o seguinte: café opera com ajustes após avançar na sessão anterior. Londres, para o Conilon, tem estabilidade. Chuvas no Brasil impedem avanço nos preços e o setor já observa 2023. O que a Virgínia quer dizer com isso? Quando vocês abrirem a matéria dela, vocês vão saber. O que a Virgínia quer dizer é que o mercado já entendeu que a safra 2022 vai ser pequena, vai ser frágil, já foi muito comprometida e já está olhando a safra 23, que é onde deve vir a nossa redenção, né? A redenção para a cafeicultura brasileira está esperada ali para 2023. E tomara que aconteça, porque os cafeicultores passaram um problema atrás do outro, né? A gente vê preços historicamente altos, mas pouco café para ser comercializado nesses patamares, né? Mesmo assim, a gente está falando de referências muito boas, muito positivas, né? E tudo vai ser uma estratégia do produtor, do cafeicultor brasileiro. Os fundamentos são os mesmos. Oferta pequena, demanda forte, demanda presente. Volto a lembrá-los. A demanda do café por café, ela é mais inelástica, né? A bebida café, né, que é a segunda mais consumida no mundo, depois da água só, ela tem um apelo forte e ela é muito constante. Então, o preço subiu e tal. O café está na cesta básica do brasileiro, está na cesta básica, né, não é chamado cesta básica, mas outros países também têm ali uma base importante da sua alimentação no café. Então, quer dizer, o café hoje ele é tido como alimento e ele tem uma proteção, portanto, dessa questão da demanda. Uma proteção subjetiva, né? Vamos dizer dessa forma. Então, é importante que a gente traga esse quadro, que a gente observe tudo isso com muita atenção. O café tem fundamentos positivos, mas vai passar por cenários de volatilidade, vai passar por liquidações, vai passar por correções. É típico do mercado de commodities, seja café, seja minério de ferro, seja cobre ou seja trigo, ok? Isso é típico do mercado de commodities. E lembrando, tá? Eu sempre gosto de frisar isso. A volatilidade, a especulação, o sobe e desce dos preços, ele é muito bom, tá? Ele é muito saudável e é o que te traz previsibilidade. O mercado de commodities tem previsibilidade. Isso é muito bom, tá? É isso que faz com que você
permita você fazer operações de mercado futuro olhando para preços mais altos lá em cima ou se protegendo da possibilidade de preços mais baixos lá para frente. Então, essa volatilidade, esse sobe e desce dos mercados é bastante positivo, tá? Encare bem isso. Tenha ao seu lado, você, cafeicultor, ferramentas de comercialização eficientes para passar por esse momento, tá? Vamos falar de boi gordo? Cotações estáveis ainda no estado de São Paulo, mercado paulista bem tranquilo, tentando aí garantir uma definição, né? Segundo a Scott Consultoria, em São Paulo, os preços se mantiveram estáveis. Com isso, a referência para a arroba do boi gordo acumula 16 dias de estabilidade. As escalas no estado de abate atendem, em média, 5 dias. No norte de Minas Gerais, a cotação do boi gordo caiu 2% na comparação diária, ou R$ 7,00 por arroba. Então, Minas está sentindo uma pressão maior. Um destaque importante do mercado do boi gordo é a diferença entre os preços do boi China e os preços do boi comum, né? Para ficar aqui dentro. Quem nos trouxe essa informação foi o Douglas Coelho, sócio da Radar Investimentos, dizendo o seguinte, ágio entre boi China e boi comum amplia e pode aumentar mais com a volta da China às compras após o feriado do Ano Novo Lunar, tá? Então a China volta do feriado, as nossas exportações retomaram o ritmo de carne bovina justamente com essa volta da China. Isso é bastante importante. Mais do que isso, o Thiago Bernardino, pesquisador do CPEA, complementa dizendo o seguinte, exportações recordes de carne bovina para janeiro tornam vendas externas fator relevante para os preços da arroba do boi. Em janeiro, o Brasil exportou 140 mil toneladas de carne bovina. O faturamento foi de 727 milhões de dólares só com carne bovina em janeiro, tá? Então, são volumes grandes. A gente está falando de uma retomada importante e de como isso vai pesar diretamente e bem para a formação dos preços do boi gordo e, consequentemente, da nossa carne, ok? Então, o mercado do boi gordo está aí tomando rumo e buscando esse caminho, né? Um caminho positivo, assim, de realmente boas situações. Valdir Preto, bom dia de Sinop, Mato Grosso, bom dia. Como vai ser o mercado de bezerros para o futuro? Vamos levantar essa informação para você, tá? O que a gente tem visto? Um mercado de reposição também mais estável. O mercado de reposição conseguiu manter certos patamares mesmo com a queda do boi gordo. Então, vamos pedir essa revisão aí do mercado de bezerros para o futuro, viu, Enio, né? Foi o Enio que me fez essa pergunta, né? O Enio. E aí a gente consegue trazer aí, amanhã a gente faz um apanhadão sobre o mercado de bezerros mais aprofundado, ok? Vamos lá. Agora eu vou pedir para a Letícia dividir conosco uma informação importante que também chegou no dia de ontem e vai direcionar aí a nossa economia e as suas decisões e as suas taxas básicas de juros, as suas taxas de juros, os juros do Plano Safra, e tem um montão de decisões pela frente que serão tomadas a partir disso, que é a revisão da nossa taxa básica de juros pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, né? Foi divulgada na noite de ontem essa decisão, como sempre acontece, veio uma elevação de 1,5 ponto, né, 1,5 ponto percentual, a taxa foi para 10,75%, tá? O Banco Central e o Copom indicaram, de outro lado, uma redução do ritmo de ajuste. Então, parece que estamos chegando ali num patamar condizente com a nossa atividade econômica, com o nosso cenário monetário, macroeconômico, e o Banco Central trouxe, então, num comunicado esse posicionamento que diz o seguinte: diante do aumento de suas projeções do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em território contracionista. Abre aspas para o Copom. Em relação aos seus próximos passos, o comitê antevê como mais adequado, neste momento, a redução do ritmo de ajuste da taxa básica de juros. Essa sinalização reflete o estágio do ciclo de aperto, cujos efeitos cumulativos se manifestarão ao longo do horizonte relevante, tá? Então, é um economiquez que quer dizer o seguinte: a gente vai continuar aumentando? Vai, mas não com tanta intensidade, tá? É mais ou menos por aí.
Essa notícia está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, para que você possa desdobrá-la e entender o que significa para o teu dia, tá? Para o teu negócio, para o teu dia a dia, melhor dizendo. Senhoras e senhores, vamos dar uma olhadinha nas nossas manchetes, agora 9 horas e 40 minutos pelo horário oficial de Brasília. Caminhamos aí para a nossa finalização do Bom Dia Agronegócio. E olha só, dólar tem pouca alteração antirreal com o mercado digerindo o Copom natural, né? Que o dólar vai imediatamente refletir uma mudança da nossa taxa básica de juros. Pelo CPEA, boi, exportações iniciou o ano em forte ritmo. Suínos, pelo contrário, janeiro é marcado por fracas vendas externas e internas, só agravando a situação dos suinocultores. Os prejuízos passam de R$200 por animal abatido em qualquer estado que se observe hoje, tá? Line-up semanal de açúcar do Brasil cai para 893,9 mil toneladas em um total de 28 navios. Milho aberto para você, café, açúcar e soja, mercados já disponíveis. Petróleo recua mais de 1% nessa quinta-feira, perceba, com realização de lucros. O que eu falei? Tudo subiu muito forte nos últimos dias e vem corrigindo, tá? Lavoura de arroz apresenta custo de produção mais elevado em 2022 e os preços não estão lá essas coisas, hein? Então o mercado de arroz está em um momento que não é dos mais fáceis, tá? Banco Central Europeu deve manter política monetária, mas pode reconhecer riscos da inflação, tem que reconhecer, porque a inflação é a mais alta das últimas décadas na zona do euro, na União Europeia e, enfim, né, na Europa, e precisa ver, precisa monitorar, precisa cuidar, Sr. Banco Central Europeu. Preços ao produtor na zona do euro tem alta recorde em dezembro por energia. O que eu estou falando? Mercado japonês interrompe 4 dias de ganhos por perdas da Sony e da Panasonic. A gente viu realmente o setor de tecnologia esse ano e de eletrônicos ter nos últimos dias, nas últimas sessões, ter aí uma oscilação forte, tá? Crescimento empresarial da zona do euro perde força em janeiro por Ômicron, aponta o PMI. E no nosso destaque da agenda, agronegócio e mercado financeiro, hoje, quinta-feira, o destaque é para as vendas semanais para exportação, que o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz já, às 10h30, horário de Brasília, e você confere os números em primeira mão, aqui no Notícias Agrícolas, como sempre, tá certo? E a Letícia está nos trazendo aqui mais algumas informações também sobre o mercado de suínos, respondendo o Danilo, que nos perguntou sobre ele. Muita oferta, demanda interna já não comporta, exportações diminuindo, então há uma pressão de baixa nos preços, ao mesmo tempo em que os custos de produção estão exorbitantes, tá? Prejuízo na maioria das praças produtoras, mesmo no início de mês. Por que a Letícia faz esse gancho? Mesmo no início de mês, porque no início de mês os salários começam a entrar, a demanda tenderia a melhorar. Não tem acontecido, tá? Não tem acontecido. Senhoras e senhores, 9 horas e 43 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sugiro que quem está nos acompanhando pelo YouTube permaneça por aí, porque já a nossa programação ao vivo começa por aqui com os nossos entrevistados. O Guilherme Dorigatti vai chegar com as informações do Realidades da Safra, visitando ali as principais regiões produtoras, te mostrando de fato o que está acontecendo na realidade dessa safra 2021-22, perdas muito agressivas. Hoje eu vou trazer para vocês um levantamento dos últimos números, né, das safras, das consultorias estimando a nossa safra, quase todas já trazendo números abaixo de 130 milhões de toneladas, reduzindo as suas projeções para as nossas exportações. Não vai dar para exportar tudo aquilo que a gente tinha projetado, então hoje eu vou trazer esse levantamento. Vamos falar sobre o mercado de trigo, vamos falar sobre custos de produção para Mato Grosso. 2022-23 deve ter um custo de 60% mais em relação à safra 21-22 para 2022-23, às 10h30. Isso é pauta para o nosso ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Então, mercado do boi gordo, fechamento do mercado da soja, tem um montão de coisas que você precisa acompanhar para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. 9 horas e 44 minutos. Eu te desejo um excelente final de semana, não, que ainda tem sexta-feira, hein? Amanhã a gente está aqui de volta. Eu te desejo um excelente dia, bom trabalho, que seja de bons resultados e a gente se vê amanhã, combinado? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.